Boa noite, Igreja Família. Muito bom, glória a Deus. Muito feliz por estarmos aqui juntos. Feliz por poder dar início a mais um ano de jornada, de caminhada, de crescimento. Esse ano, mais especificamente, um ano de ampliar, de transbordar. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que, na verdade, é mais do que uma palavra. O que nós queremos é lançar aqui uma mobilização. Nós vamos falar hoje sobre uma proposta que eu quero trazer para esse ano. Acho que eles vão colocar a tela aqui daqui a pouco, que é sobre uma mobilização pelo fim da cultura de desperdício. Nós vamos lançar hoje aqui uma mobilização. Alguém sabe o que é uma mobilização? A palavra mobilizar significa tirar você de um estado de estagnação, de estar parado e te colocar em movimento. É um termo militar que era usado para convocar as tropas. Então, você estava tranquilo em casa, você é convocado. Então, quer dizer, você foi mobilizado. É sair de um lugar de tranquilidade e ir para um lugar de guerra, de atuação, de ação. O que é mobilizar? É quando alguém está parado, você empurra. Quando alguém está sentado, você levanta. Quando alguém está desanimado, você... Então nós vamos mobilizar. Repita comigo, mobilizar. É quando nós começamos juntos a impulsionar um e o outro a uma ação. E a ação que nós vamos fazer, lançar hoje, para que você guarde essa palavra para esse ano e quem sabe para a sua vida, sobre o fim da cultura do desperdício. Muitas vezes nós chegamos para cá juntos e não temos força para dar a Deus, porque se eu não tenho força para dar a Deus, não quer dizer que eu não tenho, quer dizer que eu já apliquei ela em algum outro lugar. E se você aplica qualquer recurso seu em qualquer outro lugar que não seja em Deus, já é desperdício. Pegou? Então, o que é desperdício? Primeiro ponto que precisa entender aqui. Desperdício é você usar algo de forma irresponsável ou não aproveitar todo o seu valor, resultando em perda. Desperdício é quando você tem algo que tem muito valor, que tem significado, que tem propósito, que tem sentido e você faz mau uso. O que é irresponsável? É aquele que usa algo que lhe foi confiado de forma que não é correspondente ao valor atribuído por aquele que confiou. Então Deus confiou algo a nós e nós vamos responder por tudo aquilo que foi confiado a nós. E se eu trato algo que me foi confiado de valor, sem tratar, reconhecer o valor daquilo, eu estou desperdiçando aquilo que é valioso. Estamos juntos? Sim ou não? Nós podemos, sem perceber, estarmos debaixo de uma cultura de muito desperdício. Muita coisa se perde na nossa vida. E a palavra desperdício tem a ver com destruição, com ruína, com perda. E nós sabemos que isso não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com a proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida. Estamos juntos? Reino de Deus é um reino em que tudo tem valor, propósito e significado. Deus, quando entrega algo, Ele entrega tudo. Mas Deus não desperdiça vinho novo. Ele não desperdiça unção. Não há desperdício no reino de Deus. Nada se perde no reino de Deus. E tudo se aproveita e tudo é tratado com muito valor, com muita responsabilidade. Estamos juntos? Mas a pergunta próxima é: mas afinal, o que eu desperdiço?
O que eu posso estar desperdiçando? O que as pessoas estão fazendo mau uso? O que as pessoas estão perdendo? O que você está deixando escorrer pela sua mão e não está percebendo? Primeiro ponto que tem ali no nosso gráfico. Depois nós vamos mandar para vocês nos grupos. Repita comigo, tempo. Se existe uma coisa que Deus criou e é maravilhoso, repita comigo, Deus criou o tempo. Você sabia que Deus é eterno e não precisava do tempo? Em algum ponto da eternidade, Ele criou o tempo. Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. E aí, a partir disso, nós passamos a viver dentro de um tempo criado pelo Criador, que é eterno. E tudo que Ele criou no tempo é para o seu propósito, para a sua glória. Deus é Senhor do tempo. E então, uma coisa que nós ouvimos, eu cresci ouvindo, tempo é dinheiro. Quem já ouviu isso aí já? E eu também já convivi com muitos empreendedores. E eu já vi muitos quebrarem e muitos recuperarem e conseguirem mais patrimônio do que tinham antes. Repita comigo, dinheiro se recupera. Tempo, jamais. Deus é Senhor do tempo. E tempo é vida. Estamos juntos? Repita comigo, tempo é vida. E tempo que não é vivido para Deus é tempo perdido. Tempo sem propósito. Então nós não podemos mais desperdiçar, fazer mau uso do tempo. Por quê? Porque o tempo que nós vivemos está dentro de uma realidade redimida. Quando Ele nos faz reviver com Ele por meio da cruz, nós ressuscitamos juntamente com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive. E a vida que eu vivo, não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e... Então, o tempo da vida que vivo agora é de uma vida que já não é mais minha. Então, eu não posso perder uma coisa que não é minha. Eu não posso viver a vida desperdiçando tempo, porque tempo é vida. Cada segundo. Repita comigo. Se todos vamos morrer. Agora com vontade. Se todos vamos morrer. Morramos de tanto viver. Se vamos morrer, que morramos de viver. Estão entendendo? Mas para você morrer de viver, você não pode perder tempo. Você não pode gastar tempo com futilidades. O que é futilidade? São horas infinitas em redes sociais, séries, filmes, entretenimento. Coisas que depois que você acaba de fazer, parece que a sua mente está anestesiada. Parece que você está meio que dopado. Por quê? Porque aquilo fez com que você perdesse horas de tempo, vida, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro para Deus. O tempo que você perde custou o sangue de Jesus Cristo. Porque o tempo é o tempo de vida e a vida foi comprada com o seu sangue. Ele nos libertou dos nossos pecados porque estavam mortos. E Ele nos comprou para Deus. Tem alguém aí? Por isso que eu quero chamar a tua atenção. Que muitas vezes nós reclamamos que não sobra tempo para estudar. Não sobra tempo para orar. Não sobra tempo para estar em família. Porém, a questão é que nós não sabemos administrar esse maior recurso que se chama tempo. Tem alguém aí? Por isso que o texto base dessa palavra é: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. O versículo antes desse ele fala remir o tempo. Remir o tempo.
Remir é resgatar do controle de outro. É você deixar de viver desgovernado e você governar o tempo, você ter controle sobre o tempo. Estamos juntos? Insensato é um tolo, é um bobo, é alguém sem noção. E ele fala: parem de viver como tolos, como bobos, e comecem a ser sábios, saber lidar com a responsabilidade para com o bem mais precioso que nós temos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus te abençoou com o bem mais precioso, que é tempo de vida. Pergunta para ele quantos anos ele tem. Essa idade, esse tempo que você já viveu, diga para ele: esse tempo que você já viveu, você não tem mais. Diga para ele: você não sabe, ninguém sabe quanto tempo temos, mas todos sabemos quanto tempo não temos. A questão é como você usou o seu tempo. Se você se apresentasse diante de Deus hoje, você apresentaria a Ele algo que seria passado pelo fogo, e passado pelo fogo seria como ouro, pedras preciosas, ou seria como palha, que não sobra nada? De tudo que você fez com a vida que Jesus comprou para você, aplicando esse tempo, o que você vai apresentar como as suas obras àquele que morreu por você? Existem estatísticas que falam que jovens chegam a ficar de 8 a 10 horas por dia emburrecendo nas redes sociais. Porém, eles têm muita dificuldade de ler a Bíblia por 10 minutos. Por quê? Porque a sua maneira de lidar com as mídias sociais atrapalha a sua estrutura cognitiva de concentração. Então eu uso mal o meu tempo, desperdiço o meu tempo, perco capacidade cognitiva de concentração. Professores e médicos que não têm paciência vão te dar um laudo de TDAH, e aí você vai começar a se drogar com 4, 5 anos. Por quê? Porque algo que era para maiores de idade começar a usar, crianças com 10 anos já estão usando 8 horas por dia. Por quê? Porque pais também não têm repertório para educar crianças hoje de 8, 10, 12, 13 anos. E a melhor maneira dos nossos filhos não nos incomodarem é deixar que as telas emburreçam eles. Só que com tudo isso, estamos perdendo tempo. E daqui 10 anos nós vamos ter talvez a geração mais atrasada intelectualmente, cognitivamente, de todos os tempos. A geração menos criativa de todos os tempos. A geração que menos lê de todos os tempos. Por quê? Porque estamos perdendo tempo. Tem alguém aí? Por quê que as mesmas horas gastas com games não são gastas com passeio, conversando com os amigos, lendo um livro, fazendo coisas que estimulam a sua estrutura cognitiva, intelectual, espiritual, relacional? Muito cuidado, porque perder tempo é perder vida. E daqui a alguns anos você pode olhar para um filho e não ter história para contar. Estão entendendo? Na minha época não tinha internet. Então eu tinha amigos reais. Amigos reais te ajudam a viver histórias reais. E histórias reais são traumáticas, mas depois quando você fica velho são engraçadas, né? E hoje eu conto histórias para as minhas filhas de coisas que nós vivemos quando éramos adolescentes e jovens, né? Porque não era um mundo virtual, era um mundo real, de amigos reais, de problemas, confusões reais, de experiências com Deus reais, de rua, de evangelismo, de vigília. Estamos juntos?
Diga para o pessoal do teu lado, eu te abençoo, para que você não desperdice tempo. Porque perder tempo é perder uma vida. Diga para ele, Jesus escreveu os seus dias na eternidade. Que dias você quer viver? Davi fala, ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance um coração sábio. Se o Senhor preparou obras para que sejam vividas por nós antes da eternidade, quando eu desperdiço o tempo, eu estou dizendo, eu não quero viver o que você tem para mim. Tem alguém aí? O que mais que nós podemos desperdiçar? Repita comigo, potencial. Capacidades, dons, talentos. Deus nos deu dons, Deus te deu capacidade, te deu talentos, habilidades. O Jadson falou muito bem sobre isso aqui. E quando você perde tempo com aquilo que não te desenvolve, que não te faz ser mais criativo, você está enterrando talentos. Enterrando. O que se enterra, gente? Coisa morta. Estão entendendo? Eu estou matando o que Deus deu para mim. O que você tem que fazer? Desenvolva os seus talentos. Desenvolva os seus talentos. Sabe o que eu fiz nas minhas férias? Gravei um disco, escrevi um livro. Porque é o que eu amo. Música, escrever. Quer saber? Eu vou gravar um disco. Não tenho banda, não interessa, tenho um computador. O que você ama? O que você gosta? O que você gosta? Cantar. Uau! Você tem que cantar. Montar uma banda. Não é? Na minha época, você levantava o tapete e saía uma banda. Tinha banda de rock, tinha banda de soul, tinha banda coral, tinha banda de tudo quanto é tipo. E a gente ficou hipnotizado com o worship, né? Só sabe ouvir um tipo de música, só sabe tocar um tipo de música. E só gosta de ficar ouvindo quem toca, mas você pode tocar também, não é? Cadê os amigos que estão montando a banda? A banda de um homem só, cadê o cabeludo ali? Você está montando uma banda? É isso aí, banda é assim mesmo, acaba, volta, é assim. Tive várias. Quem é aqui dos esportes? Olha aí, tem uma galera dos esportes aqui, né? Você já parou para pensar que Deus te deu talentos, Deus te deu habilidades, coisas que você gosta, faça isso. Estamos juntos? Diga para a pessoa do teu talento, não desperdice o talento que Deus te deu. Sabe, olha aqui para mim. Nós estamos dentro de um sistema que a Bíblia fala de um mundo caído. E ele é influenciado por valores que não são do reino de Deus. E é como se nós estivéssemos no Egito. No Egito tinha um faraó. E esses líderes desse sistema caído, eles não respeitam os dons que Deus te deu. Ele não respeita a sua vocação, não respeita aquilo que Deus planejou para você. Por exemplo, o povo hebreu, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles eram pastores de ovelhas. Estamos juntos? Quando eles foram para o Egito, enquanto tinha o faraó que gostava de José, eles ficaram num campo pastoreando ovelhas. Depois que aquele faraó morreu e levantou um outro que não conhecia José, eles foram obrigados a fabricar tijolos. Pergunta: alguém precisa ser criativo para fazer tijolo? Não, cara. É um quadrado igual. Pegou? Sabe o que os valores desse mundo vão dizer para você? Você tem que trabalhar
de forma que isso te oprima, de forma que isso te desgaste, porque a Bíblia fala que a vida ficou amarga. Por que ficou amarga? Porque eles não estavam fazendo aquilo que eles foram criados para fazer. Eles estavam fazendo para ter o quê? Previsibilidade. Eles estavam trabalhando para ter onde morar, o que comer. Estão entendendo? E tem muita gente hoje que vendeu a alma para um sistema para ter previsibilidade. Só ter onde morar, ter o que comer e sobreviver, fazendo uma coisa que acaba com a minha vida. Mas eu não tenho coragem de viver o que Deus me chamou para viver. Tem alguém aí? Você é jovem. Você pode ainda investir naquilo que Deus te chamou para fazer. Não desperdice seus talentos. Estamos juntos? Não desperdice o seu potencial, suas capacidades, né? Não desperdice a sua energia física, a sua saúde. Você precisa, em nome de Jesus, não entre por esse caminho que eu entrei. Repita comigo, a conta da falta de cuidado com a saúde, ela chega. Mais cedo ou mais tarde, ela chega. Se você acredita no que Deus te chamou para fazer, você precisa se preparar para isso, inclusive fisicamente. Então, cuidado com o sono, cuidado com a água, cuidado com o que você se alimenta, cuidado com os hábitos nocivos, cuidado com qualquer substância que de alguma maneira vá prejudicar a sua estrutura física, mental, a sua vitalidade, prejudicar o seu corpo. Cuidado com o sedentarismo. Ficar horas esparramado no sofá, dias esparramados numa cama, cuidado com isso. Nós temos aqui na Igreja Família vôlei, tem esportes, tem jiu-jitsu, tem um monte de atividade. Você precisa ter atividade física. Diga a pessoa do teu lado, pelo amor de Deus, para de ser preguiçoso. Comece a fazer alguma atividade física. Diga para ele, tá vendo aquele cara lá na frente? Diga para ele, se você não fizer para viver bem, você vai ter que fazer para não morrer mal. Desperdício, você não praticar exercício, não cuidar da sua energia, da sua vitalidade, é você desperdiçar energia. Pornografia te rouba energia. Qualquer tipo de pensamento nessa área, qualquer coisa que você consuma nessa área, te rouba energia mental, energia física. Você fica desanimado, desmotivado, sem força. Cuidado com as coisas que você ouve, vê, consome. Porque você não consome apenas com o que você come, você consome com o que você olha, você consome com o que você ouve. Eu não consigo ouvir a voz de Deus. É claro, você ouve tanta coisa que confundiu tanto a sua mente, são tantas vozes. Como que você vai ouvir Deus? Nós acompanhamos uma experiência aqui nessa semana que foi muito interessante. Uma adolescente, num momento muito forte da presença de Deus, ouviu uma voz dizendo, você é muito jovem para isso não é para você. Graças a Deus, uma irmã mais velha, uma jovem, naquela hora estava passando por ela e orou por ela, falando tudo ao contrário do que ela estava ouvindo. O que eu disse para ela foi, cuidado com o que você está ouvindo. Porque se essa voz falou, é porque ela te acompanha. É porque você está ouvindo horas, outras vozes, ao invés de aprender, gastar mais tempo a ouvir a voz do Espírito Santo. Porque se você tivesse costume de ouvir o Espírito Santo sempre, você saberia que aquela voz não era dele. Então eu gasto tempo ouvindo muita coisa que me rouba energia, drena a minha energia psíquica, emocional, física. E aí eu falo, mas eu não tenho vontade de fazer. Claro, cara. Algo está com um canudinho na sua jugular, sugando a sua energia. Tem alguém aí? A mesma coisa com relação aos recursos financeiros.
são coisas que nós produzimos, e como o Jaidson falou muito bem, foi um dos momentos de generosidade mais bíblicos que nós já tivemos aqui na Igreja Família. Deus te abençoe sua vida, cara. Foi muito bom mesmo, né? E ele disse muito bem que o recurso que eu gero com o meu trabalho foi o recurso que Deus me deu, com dom, com talento. Então não tem essa coisa de devolver, de troca. É um ato normal de justiça das coisas nos seus devidos lugares. Então, cuidado, cuidado. Primeira coisa que Deus fez quando criou o homem, repita comigo: Deus os abençoou. Primeira coisa que Deus fez, antes de tudo, Deus abençoou. O que é abençoar? Dar todos os recursos necessários para que você faça o que você tem que fazer no tempo de vida que Ele te deu. Se está faltando recurso, é porque Ele não te deu ou porque você não está sabendo administrar? Pegou? Vamos lá. O que mais? Uma coisa que a gente não pensa, mas que é muito importante, principalmente aqui, ó, vocês, a geração que está vindo, são os recursos naturais. Água, comida, energia. Você sabia que 30% do que nós produzimos se perde? Ou na colheita, ou no armazenamento, ou no transporte, por falta de estrutura, por falta de zelo, por achar que nunca vai faltar. Você sabia que o que nós desperdiçamos de comida que jogamos fora poderia alimentar bilhões de pessoas? Desperdício. Nós usamos tudo como se não houvesse amanhã. Lá em Curitiba, na igreja que nós estávamos plantando, os adolescentes criaram para a nossa base um sistema de reaproveitamento de água, de reciclagem de lixo, porque eles começaram a se ligar que quando Deus nos criou, Ele nos deu uma terra para cuidar. Nós somos estagiários do reino de Deus. Se Ele vai voltar e reinar com o povo, agora nós precisamos aprender a governar o ambiente que nós estamos. Tem alguém aí? Sabe uma coisa que a gente desperdiça, a gente não percebe? Palavras. Falar demais é um desperdício. Você está desperdiçando palavras. Assim como o tempo perdido não volta, palavras que foram faladas também não voltam. Palavras ditas não voltam. Estamos juntos? Diga a pessoa ao teu lado: eu te abençoo. Para que você me ajude. Pare de desperdiçar a palavra comigo, pelo amor de Deus. Diga para ele: meu ouvido não é privada. Porque a gente fala como se não tivesse poder no que eu falo. Ninguém fala sem pensar. Porque tudo o que eu falo é produto de pensamentos e sentimentos que estão dentro de mim. Sabe o passivo-agressivo? Sabe o que é o passivo-agressivo? É aquele irmãozinho que vem brincando com você, mas fala a verdade. Para achar que está brincando, mas você sabe que ele está te cutucando. Estão entendendo? É um mau uso da palavra, isso é desperdício. Nenhuma palavra de Deus volta vazia, quer dizer que tudo que Deus fala é sério. E nós vamos entender que aquilo que falamos tem que ser sério. Estamos juntos? Tem uma palavra que a minha geração amava e a sua nem sabe o que significa: chocarrice. Não é? Chocarrice. A Bíblia fala em Efésios 5 que aquilo que o mundo fala entre nós não deve nem ser pensado. E existem mesas aqui no nosso meio que se fala mais besteira do que mesas que estão lá fora. Teve gente que veio falar para mim: cara, eu sentei na mesa com um grupo, pelo amor de Deus, velho, eu nunca ouvi tanto palavrão como eu ouvi ali. Eu nunca ouvi tanta erotização e pornografia como eu ouvi na mesa de jovens lá da igreja. Desperdício. Eu estou jogando fora palavras que poderiam ser para abençoar, para edificar, para ajudar, para encorajar. Eu estou perdendo tempo, estou perdendo energia, estou perdendo dom, estou perdendo talento, estou perdendo o cosmos, o mundo, a criação, água, oxigênio, e estou perdendo a oportunidade de usar bem as palavras.
Tudo isso por quê? Porque talvez eu não tenha meditação. O que é meditação? É quando você para de falar, velho. Repita comigo, meditar é calar para ouvir Deus. Então, se eu falo muito, é porque eu não consigo silenciar para ouvir. Porque quando eu silencio para ouvir, eu entendo que melhor é ouvir do que falar. Pegou? Pegou? O que mais que nós desperdiçamos? Nós desperdiçamos relacionamentos, cara. Nós vivemos uma cultura que é antes da cultura do desperdício, veio a cultura do descarte. O que é a cultura do descarte? É que você para de amar pessoas e começa a amar coisas. Só que aí a maneira como você trata coisas, você começa a tratar pessoas. O celular tá bom, mas eu vou descartar ele porque eu quero um melhor. Estão entendendo? E nós começamos a quebrar e perder, descartar pessoas da nossa vida por motivos banais, pequenos. Só que isso fala de um valor. Jesus ama gente. Estamos juntos? Jesus ama pessoas. Jesus nos deu 2 mandamentos, amar a Ele e amar a pessoa que está próximo de você. Repita comigo 2 coisas. Amar a Deus, olhar para a pessoa que está do teu lado. E amar você. João 17, Jesus intercede ao Pai para que ele não perdesse nenhum daqueles que o Senhor deu para ele. Olha que lindo isso, cara. Diga comigo, a partir de hoje, eu vou interceder ao Pai para que Ele me conceda de não perder mais nenhum dos amigos que Ele me deu. Uma vez eu ouvi algo de um missionário dizendo assim, que a igreja é o único exército que deixa os seus feridos para trás. Que a igreja é o único exército que quando alguém ficou ferido para trás, ele não volta para buscar. Mas vocês vão mudar isso, né? Porque nós não vamos desperdiçar relacionamentos. Não vamos desperdiçar o tempo com família, o tempo com os pais, o tempo com os amigos, o tempo com os irmãos. Esse tempo tem que ser vivido. Estamos juntos, gente? Vocês são jovens, vocês precisam sair, passear. As coisas mais legais da vida são de graça. O Parque das Águas é de graça, velho. O sol de domingo de manhã do Parque das Águas é de graça. Passear, fazer um piquenique com os amigos no Parque das Águas é de graça. Estão entendendo? Coisas que podemos fazer que são de graça, porque Deus nos deu por causa da sua graça. Valorizar mais as coisas simples, as relações. Tem alguém aí? Não deixe as pessoas saírem da sua vida por qualquer motivo. Ao mesmo tempo, cuidado com as relações tóxicas, né? Também não tente segurar as pessoas que precisam ir, né? Cuidado para que não se cerque de pessoas que vão drenar a sua energia, que vão te desviar do caminho correto, né? Você precisa entender, né? Ter sabedoria e discernimento, porque se você começar a se envolver com relacionamentos tóxicos, você vai desperdiçar o próximo ponto. Repita comigo, influência. Você não pode desperdiçar influência. Eu tenho uma filha, eu não vou falar o nome dela, é uma das 3, né? E desde muito pequena, ela sempre teve muita liderança. Aí eu lembro que quando ela foi para essa fase da adolescência, ela começou a se destacar na escola pela liderança que ela tem, pelo carisma que ela tem. Eu não vou falar quem é, né? E aí ela caiu na pilha de ser popular. Só que quando você cai na pilha de querer ser popular no mundo que você está inserido, você está desperdiçando influência. Deus te deu o poder de influenciar. Sabe o que é influenciar alguém?
É quando duas pessoas estão fazendo a mesma coisa, estudando na mesma sala. E aí a pessoa que está do seu lado vê você fazendo, repensa o jeito de fazer porque vê que a forma como você faz é melhor. Influência. Então, por exemplo, eu tento tocar guitarra. E eu tenho pessoas que me influenciam. Ou seja, a forma como ele faz me faz ter vontade de fazer o que eu estou fazendo. Ou me faz querer aprender a fazer melhor. Isso é uma influência, ele te influencia. Quando você pega o seu carisma, o seu dom, a sua liderança, a sua habilidade relacional e usa isso de uma forma equivocada, você está desperdiçando influência. Sabe por quê? Porque quando você é popular, quando você é aceito, quando você é validado, quando você é admirado, você se perdeu de você. Porque você está tão preocupado em ser aquilo que as pessoas querem que você seja, que você se esqueceu de quem você é. E eu lembro que um dia ela chegou para mim, eu tive um sonho. Falei, que sonho? Eu tive um sonho que numa chapa eu não tinha mais útero. E eu falei para ela, sabe por quê? Porque você está perdendo a palavra da sua vida. Você está perdendo aquilo que você tem que gerar, porque você está se tornando aquilo que as pessoas querem que você seja. Isso é muito desperdício de tempo, de energia e de influência. Deus te chamou para ser uma influência. Diga a pessoa que está ao teu lado, Deus te chamou nesse ano para você influenciar as pessoas. Influenciar seus amigos. Influenciar ambientes. Cara, você pode chegar num lugar que o ambiente está pesado e quando você chega o ambiente pode mudar. As conversas podem mudar. A postura das pessoas pode mudar. Ou você pode chegar e ser o líder da bagunça. Você está o quê? Desperdiçando influência. Tem alguém aí? Por último, tudo isso vai nos falar que a gente pode desperdiçar a nossa vida. Uma vida que não é mais nossa. Por que que nós podemos desperdiçar a vida? Por quê? Agora é rápido. Por quê? Repita comigo. Medo. Por medo. Tem gente que desperdiça tempo, que desperdiça dom, que desperdiça talento, que desperdiça influência, por insegurança, por medo. Tem gente que desperdiça tomar decisões porque tem medo de tomar a decisão errada e ele não toma decisão nenhuma, que é um erro. Lembra da parábola do talento? Qual que é a primeira coisa que o homem fez depois da queda? Se escondeu. Qual foi a primeira coisa que o homem fez com o seu talento quando Deus deu um talento para ele? Escondeu. Percebe? Não condiz, cara. E aí quando o Senhor chega para prestação de conta, porque tempo, vida, talento, influência, nós vamos prestar conta. O que você fez com a influência que eu dei para você usar? O que você fez com os dons que eu dei para você usar? O que você fez com os recursos, com o tempo de vida que eu dei para você viver? O que ele fez? Eu escondi. Por quê? Porque tive medo de usar errado. Aí eu não usei para nada. O que ele disse? Por que você não procurou banqueiros? Qual que é a sacada? Por que você não procurou pessoas que te dessem conselhos e que te ajudassem a usar melhor o seu tempo, o seu talento, o seu recurso e a sua influência? Diga para a pessoa que está do teu lado, se você não sabe usar as coisas que Deus te deu, não esconda, não mate, não perca, não desperdice, peça ajuda. Nós perdemos muitas coisas por falta de disciplina, por falta de disciplina. Disciplina é uma capacidade do ser discípulo. Disciplina é você organizar sua vida, seu tempo, suas atividades. Estamos juntos? Organize a sua rotina. Se você não fizer um plano para o seu dia, você não vai viver bem o tempo do seu dia.
Não espere sentir vontade para fazer uma coisa que você sabe que tem que fazer. Planeje, organize. Se você não tem um tempo de devocional, de oração, de tempo com Deus, coloca o relógio para despertar mais cedo. Tenha disciplina. Se organize, planeje. Estamos juntos? Você vai ter que entender esses fatores: preguiça, indisposição, desânimo. Tudo isso já é uma evidência de que você já está vivendo desperdício. O que nós vamos perceber? Como que nós vivemos esse desperdício? Negligenciando tudo que Deus te deu. E qual que é o problema que eu coloquei aqui, nesse como? Aderindo à cultura. O que é a cultura? Cultura é o conjunto de comportamentos, valores e hábitos partilhados por um grupo ou sociedade. Aquilo que se torna normal e aceito entre as pessoas. Presta atenção. Quando algo errado se torna frequente e ninguém mais acha problema, virou parte da... Então, quando todo mundo começa a desperdiçar tempo, quando todo mundo começa a desperdiçar recurso, quando todo mundo começa a desperdiçar a vida, e ninguém mais acha isso errado, ninguém mais nada fala sobre isso, quer dizer o quê? Que isso já virou uma cultura. Aí você vai dizer, não, mas eu não desperdiço. Não, se você está aderindo a uma cultura, negligenciando estudo, negligenciando saúde, negligenciando espiritualidade, talento, na cultura do desperdício, perde-se a noção de gratidão e de responsabilidade. Se eu estou vivendo de acordo com uma cultura, eu já estou vivendo o que ela acha normal. É normal. Por exemplo, se eu, como pai, fico o tempo todo no celular, meu filho vai fazer o quê? Isso é uma cultura. Se eu, como pai, não tenho a disciplina da oração, do devocional, meu filho vai ter? Não, cara. Porque ele vai viver comportamentos, valores e hábitos partilhados por um grupo. Família é um grupo. E aquilo que é normal na rotina da família é o que ele vai viver. Esses dias um pai veio e falou assim que ia cobrar um negócio de um filho. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que o coração dos pais se converte aos filhos e os filhos aos pais, ou é o coração dos filhos que converte aos pais e dos pais para os filhos? Quem tem que se converter a quem primeiro? Os pais. Repita comigo, o mais maduro dá exemplo. Então, como que você vai cobrar do seu filho uma coisa que você não fez primeiro? Estão entendendo? Eu não vou falar com meu filho. Ele que... Nossa, que maturidade. Quem que é o adulto da relação? Estão entendendo aquela coisa de eu vou esperar ele? Não, cara. Jesus, sendo Deus, não esperou e veio. Quem sou eu para esperar? Se Jesus veio, eu também tenho que ir. Repita comigo, o amor sempre dá o primeiro passo. Amém, queridos? Então nós temos aqui um grande desafio. Romper com uma cultura. Viver uma contracultura. E ninguém consegue viver uma contracultura sozinho. Nós fizemos uma dinâmica no Force ano passado, em que o grupo todo estava girando numa direção. E um sozinho estava andando na direção contrária do grupo todo. Ele quase caiu. Acho que até caiu, né? Por quê? Porque a força da cultura é muito forte. Porque é todo mundo fazendo isso. E de repente você chega um dia na escola sem celular. Com um livro. Você está maluco, cara? Pegou? Nós fizemos isso lá com a Pietra, agora ela está lendo um livro. Por quê? Porque isso desenvolve a habilidade cognitiva, criatividade, inteligência, vocabulário. Tem adolescente que não consegue desenvolver uma conversa. Estão entendendo? Parece os emojis das redes sociais. Eu desinstalei alguns, porque eu falei, cara, é muita bobagem. Não dá. Não dá. Eu tenho que ter zelo pelo tempo.
Tempo tem que ser produtivo, o tempo tem que gerar coisas. Nós não podemos mais perder tempo. Essa palavra é uma palavra para fazer parte desse ano na sua vida. Amém, queridos? Jesus, na multiplicação dos pães, Ele falou: junta tudo, até as migalhas. Explica comigo, no reino de Deus não há desperdício. Nada no reino de Deus é desperdiçado. Tudo tem valor, nada é descartável. Por onde começar? Lembre-se. Lembre-se. Os efeitos do desperdício: falta de propósito, crise de sentido, vazio, frustração. Você não termina o que você começa. Você não vive o plano de Deus para a sua vida. São os efeitos. Vocês querem viver esses efeitos aqui ou não? Sim ou não? Não. Por que não desperdiçar? Porque Jesus, com o seu sangue, nos comprou para Deus. O que haveremos de apresentar a Ele? Lembre-se da parábola dos talentos. E por fim, por onde começar? Redimir o tempo. Redimir é resgatar o tempo. Saia daqui decidido a não mais perder tempo. Saia daqui decidido a viver missão. Pessoas perdem tempo porque não tem uma causa. Repita comigo: eu preciso de uma causa. Todo mundo junto, diga comigo: uma causa pela qual eu suporte morrer, para não desejar morrer, por não ter uma causa para viver. Eu prefiro ter uma causa pela qual eu desejo morrer, do que desejar morrer por não ter uma causa para viver. E muita gente está nesse lugar de frustração, de vazio, porque falta uma causa pela qual eu queria dar minha vida. Estão entendendo? Isso é missão. Repita comigo: mais disciplina, menos desculpa, mais responsabilidade, menos reclamação, mais contentamento, menos consumo. Na cultura do reino, cada pessoa importa e nenhuma delas é descartável. Estamos juntos? O que vocês me dizem? Isso faz sentido ou não? Você já parou a pensar que o seu nível de produtividade pode ir de 1 a 100? Que esse ano pode ser o melhor ano da sua vida. O ano em que você vai mais produzir na sua vida escolar, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, economicamente, espiritualmente. E tudo isso por quê? Porque nós temos uma causa para viver. Essa vida tem que valer a pena. Pena, o que é pena? É sofrimento. Só que o sofrimento que faz valer a pena não é o que a gente sofre, é o que Cristo sofreu. Repita comigo: a minha vida tem que valer a pena que Jesus pagou. Isaías 53 diz que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. Nós somos a sua recompensa. Eu queria convidar vocês a se colocar de pé. E nós vamos orar agora, colocando tudo isso diante de Deus. Chega de desculpas e que nós possamos assumir mais responsabilidade. Ao invés de dizer que não temos tempo, não conseguimos ouvir, não dá para fazer, nós vamos nos apresentar a Deus, para que o Espírito Santo nos pegue pela mão nessa noite e nos conduza nessa jornada. Deus nos confiou uma nova vida em Cristo Jesus. Ore, fala: Deus, eu não quero fazer mais nada em vão. Jesus fala que existem pessoas que adoram em vão. Vã, uma adoração vã. Algo vão é algo que é desperdício, não presta para nada, é vazio, não tem significado. A música está na boca, mas a verdade não está no coração, é vão. Existem coisas que nós podemos fazer que são vãs. Paulo fala que nós podemos nos esforçar inutilmente, é desperdício de força. Mas ele fala que no Senhor, nada do que nós fazemos é vão. Por isso nós queremos nessa noite dedicar esse ano ao Senhor. Levante as suas mãos e dedique esse ano a Ele.
Fala: Deus, eu quero dedicar esse ano a você. Eu quero aproveitar ao máximo as oportunidades. Eu não quero viver como um tolo. Eu não quero viver como sem noção. Eu não quero desperdiçar nada. Eu não quero desperdiçar tempo de passeio com os meus pais por causa do celular, por causa de TikTok. Eu não quero desperdiçar as minhas manhãs em oração por não conseguir me concentrar e estudar na sua palavra. Eu não quero desperdiçar todos esses anos que eu estudo na escola com os mesmos amigos e desperdiçar influência, porque eu passo mais de 5 anos estudando todo dia, mais de 5 horas por dia, com os mesmos amigos, e os meus amigos ainda não foram salvos. Eles ainda não conhecem Jesus, porque eu estou desperdiçando influência. Eu estou mais preocupado em ser aceito do que eles aceitem o Senhor. Pai, nos ajude esse ano. Esse é o ano das nossas vidas, Pai. É o ano que nós vamos fazer valer o seu sacrifício, fazer valer a pena que o Senhor pagou na cruz. Contar os nossos dias, aproveitar cada minuto, viver cada dia como se fosse o último dia das nossas vidas. Cantar cada canção como se fosse a última. Pregar cada mensagem como se fosse a última. Porque a única coisa que nós temos de verdade é o agora, é o presente. E nós não queremos desperdiçar esse tempo, esse momento, simplesmente deixando ele passar por nós, sem que tenha gerado boas memórias, boas lembranças. Pai, eu abençoo, Pai, o que o Senhor vai fazer nesse ano, através de cada ministério aqui representado, de cada família aqui representada. Que os pais não desperdicem mais seu tempo, que os filhos não desperdicem mais seu tempo, que ninguém do Raízes desperdice mais seu tempo, desperdiçando palavras, desperdiçando conversas, desperdiçando saúde emocional, com falta de perdão, com rancor, com fofoca, com mentira. Que ninguém do Force desperdice sua força, mas que todo esse vigor seja empreendido com sabedoria. Abençoa as raízes, para que nós tenhamos mais força e estabelecemos a base pela qual a igreja vai ser edificada nos próximos anos, Pai. Abençoe cada ministro, cada líder. Abençoa esse ano, Senhor. Nós dedicamos o Senhor, nós consagramos nossa vida a Ti. Pai nosso que estás no céu, santo é o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade, aqui entre nós, assim como é nos céus. O pão, toda a provisão, toda a capacidade de perdoar, de liberar, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, não nos deixe cair em tentação. Pai, nos ajuda a preservar são e salvas nossas vidas, produtivas, intensas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Abençoe a pessoa que está do teu lado, diga para ela que esse ano seja o ano mais incrível da sua vida, seja o ano mais produtivo da sua vida. Não desperdice. No reino de Deus nada se perde, tudo é feito para a glória de Deus. Deus te abençoe. Agora nós teremos um momento de intercessão. Quem aqui é profeta do Senhor? Amém? Eu quero pedir que o Force levante as suas mãos para os céus. Agora nós, como igreja do Senhor, vamos estar intercedendo em favor do Force. Depois nós vamos interceder pelo Raízes, depois nós vamos interceder pela base. E nós iremos cumprir a palavra do Senhor que diz lá no Salmo 145: uma geração contando a outra geração os grandes feitos e as maravilhas do Senhor. Amém? Force, levante as suas mãos, nós vamos interceder por vocês.
Pai, neste momento nós tomamos posse da autoridade do nome de Jesus. E através da autoridade do nome de Jesus, neste momento, como igreja do Senhor, como base, ó Deus, nós queremos interceder em favor do Force, ó Pai. Os adolescentes desta igreja, ó Pai, nós declaramos sobre eles a mesma força de José, que resistiu aos desejos carnais. A palavra do Senhor em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22 diz: fujam dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. É este versículo que eu declaro sobre a vida dos Forces. É este versículo que eu declaro sobre a vida dos adolescentes desta igreja, que eles irão fugir da aparência do mal, que eles irão viver em paz, em justiça, em amor, em fidelidade ao reino de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro a força do Senhor sobre os adolescentes desta igreja. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que os olhos dos adolescentes, que os olhos do Force sejam cobertos e revestidos de pureza, de santidade. Em nome de Jesus, que a mente esteja revestida com a armadura do Senhor, e que eles venham viver em fidelidade, em amor, a presença e a beleza da santidade de Deus. Em nome de Jesus, nós liberamos vocês para um avançar, para um conquistar de gerações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E em Mateus 19:14 diz: aí ele diz: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que eles façam isso, pois o reino dos céus é das pessoas que são como essas crianças. E eu oro por vocês, raízes. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela vida de cada um deles que estão aqui nessa noite. Eu peço a Ti que o Senhor cuide deles, abençoe eles e guie eles em cada decisão que eles forem tomar, em cada momento que eles precisarem do Seu conforto, seja em desespero, alegria e qualquer outra coisa, que eles venham poder se dedicar a Ti, pois o Senhor é tudo. Que eles venham saber que o Senhor está aqui para eles em cada momento. Eu peço a Ti, Senhor, e entrego a vida deles, que na vida deles, seja na escola, seja na casa, seja aqui na igreja, que eles venham poder se parecer cada vez mais contigo, em nome de Jesus. Eu entrego tudo. Muito obrigado pela vida de cada um de novo. Peço a Ti e declaro a Ti que a vida deles venham ser vidas do Senhor, vida que vida que o Senhor vai guiar, vidas que o Senhor vai buscar, para que em cada momento, em cada decisão, eles venham poder pensar em Ti e se entregar a Ti totalmente. Em nome de Jesus, eu entrego a vida deles em Suas mãos. Amém. Salmos 91:1 diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Senhor, nesse momento eu queria orar pela base, Senhor, pelos jovens, Senhor. Abençoe cada um de todos que estão na base, Senhor. Abençoa a base inteira, que eles possam passar o seu testemunho, que eles possam falar sobre o Senhor para todas as gerações, Pai. Que eles falem do Senhor, de Você, Pai, pro Raízes, pro Force, para todas as pessoas. Que eles possam manifestar no trabalho dele, por alguns trabalham, que eles possam manifestar na vida deles. Que as pessoas possam ver Ele, que as pessoas possam ver a luz nele, Senhor. Que o Senhor esteja se manifestando nele, que o Senhor se manifeste nele todos os dias. Que eles possam se sentir
todos os dias, Pai, que o Senhor seja com ele todos os dias, que eles entendam que eles podem correr a Ti, Senhor, quando estiverem cansados, que eles podem correr a Ti, Senhor, que eles podem descansar em Ti, Pai, que o Senhor está com eles todo momento, que o Senhor entregou sua vida para eles, Pai. Jesus, você entregou a sua vida para todos nós, Pai, que a base, que eles entendam que eles podem descansar nos seus braços, Pai, que eles sempre estejam com você, que eles entendam que eles podem descansar no braço de você, no seu braço, Pai, que eles possam falar sobre Ti, Pai, para todas as gerações, Pai, para seus filhos, para seus pais, Senhor, todos nós, que eles possam ser luz na família deles, que eles sejam semente na família deles, que todos sejam, que ele seja luz no sal da terra, luz e sal da terra, Pai, que eles sejam luz, que as pessoas possam ver a luz, sua luz neles, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja com você, que Ele esteja com vocês, Pai, que eles entendam que o Senhor está com você, Pai, abençoa cada um deles, Pai, que eles possam falar sobre você para todas as gerações, Pai, que eles entendam que eles podem descansar em seus braços, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos transbordar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Nesse lugar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Nesse lugar, vamos declarar isso. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Nesse lugar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar e ampliar. Vamos transportar. Declare, me envolva. Glória a Deus, esse ano é ano de ampliar e transbordar, e há ampliação e transbordo para Raízes, há ampliação e transbordo no Force, há ampliação e transbordo na base, há ampliação e transbordo na igreja de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor.